Olá a todos. Eu sou Maria Tereza Madeira, aqui pianista e professora aqui do Instituto Villa-Lobos. E hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, mais um dia de ativismo, de reflexão. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Andréa Botelho, que ela reside na Alemanha, já há 22 anos ela reside fora do Brasil, agora morando na Alemanha, e ela tem uma pesquisa de vida sobre a mulher na música em várias facetas, né? Inclusive essa palestra de hoje, que se detém mais ao feminismo musicológico, né? Histórias e conceitos que ela vai desenvolver aqui. E eu fiquei muito feliz de reencontrá-la. Esse mundo virtual nos trouxe surpresas maravilhosas. A Andréia é aluna egressa do Instituto Villa-Lobos e é com uma honra imensa que a gente recebe você aqui hoje, Andréia. Então, seja bem-vinda, a palavra é sua. Olá, todo mundo aí no Brasil. Obrigada, Maria Tereza, obrigado ao convite do Marcelo Carneiro, do Bernardo, todo da Unirio, pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando essa palestra de uma forma informal, não uma forma acadêmica formal, para que a gente possa aprender um pouco mais juntos nessa troca sobre essa disciplina que, para mim, sim, é muito importante. Quero agradecer especialmente o seu carinho. E, como eu falei para vocês antes, é um prazer imenso poder estar servindo a universidade que tanto me serviu. Eu devo muito ao Unirio, não só pelos excepcionais professores que eu tive a oportunidade de ter, foram fundamentais para a minha formação, mas pelos colegas que hoje em dia divido a carreira como profissionais na minha vida. Podemos começar? Podemos, e uma coisa que também eu acho que é interessante a gente colocar aqui, que nós já nos conhecíamos aqui no Brasil, né? Nós tínhamos o mesmo professor, porque eu também fui aluna do professor Limonda, lá na UFRJ, eu acabei terminando lá, e a nossa convivência, você também deu aula no conservatório, eu também trabalhei lá um tempo, era uma convivência, assim, carinhosa, porém, assim, mais distante, né? A gente Sim. sempre se acompanhou os trabalhos, né? Uma da outra. Você herdou E, a carreira, né? pois é, e essa pandemia foi um acaso, assim. A Andréia me procurou porque ela queria comprar um piano aqui no Brasil para uma sobrinha que queria aprender piano online com ela. Com Por sinal, está tendo aulas. apaixonada. Pois Está é. muito apaixonada Então, pelo então, piano. o motivo dela ter me procurado foi esse, para comprar o piano para a sobrinha. E, por acaso, tinha uma amiga que estava vendendo um piano e que aí eu coloquei as duas em contato, que deu tudo certo. Só que depois que a gente falou do piano, aí vieram as perguntas: o que você está fazendo? Aí, pronto. Essa palestra foi fruto de uma informalidade, assim, totalmente fora do contexto musicológico, vamos dizer assim. Mas eu sou muito grata a você ter essa disponibilidade, essa disposição sua de dividir seu conhecimento com a gente. Então, fique à vontade. Obrigada. Eu preparei um pequeno slide, uma palestra, mas de uma forma, como eu combinei com a Maria Tereza, informal. Então, ela vai fazer intervenções, nós vamos fazer disso de um bate-papo, e é claro que perguntas são sempre bem-vindas, sempre estamos aqui dispostos a aprender. Eu vou dar sequência aqui, vamos ver. Pronto, já vamos lá para o primeiro slide. Então, nos meus estudos e pesquisas, eu vou me dando conta do significado de ter nascido junto ao nascimento do feminismo musicológico, que foi na década de 70. Essa foto aí é a minha foto, essa sou eu. Eu revisito
a minha própria biografia. E eu percebo que a minha história, ela é parte dessa história. Os ganhos, eles não foram só pessoais, mas eles também foram espelho das portas que estavam se abrindo. Os problemas que eu evidenciava não eram só meus. E no meio musical, as discrepâncias em relação à mulher, elas são, assim, abissais, são um abismo. Não existe um só espaço, ainda hoje, em nenhum lugar do planeta, incluindo a Alemanha, onde eu trabalho, que haja uma equidade, seja no canto, seja no ensino, seja na performance, seja na composição, seja até em áreas de produção, e em vários setores, inclusive nos diversos setores da música, não só na música erudita, popular, as desigualdades estão presentes e a ausência de vontade, muitas vezes, de promover essas transformações também é proporcionalmente tão grande quanto situações que a gente ainda tem que passar para alcançar o êxito na profissão. E hoje eu vejo que eu não via, né? Muitas coisas, por exemplo, da minha formação, de formação de muitas colegas, eram tidas como óbvias. Por exemplo, na minha formação pianística e de regência, eu nunca tive, vindo por parte dos meus professores, inclusive tive mulheres, a oportunidade de estudar um repertório de mulheres, tanto na regência quanto no piano. E muitas vezes isso se torna uma coisa que a gente não se questiona, não há um questionamento. Por que não? Né? Por que não? Por que não tive? Por que não estivemos dentro dessa caminhada assim? E desde 2012, todo o meu início foi no Despertar, onde eu estava estudando, estava em São Petersburgo, na Rússia, e recebi uma proposta para reger umas óperas, e entre elas foi a Lady Macbeth Michinski, de Shostakovich. Então, eu esperei para estudar lá essa obra. Qual foi a minha surpresa? Eu sou uma apaixonada por Shostakovich, mas quando eu fui entrar dentro da narrativa, uma narrativa extremamente densa, mas existia um ponto central, que era a degradação da mulher. No final do primeiro ato, existe escrito uma cena de estupro coletivo a uma mulher. Naquele momento, em 2007, eu acabei por não reger essa ópera, mas não porque a produção não finalizou o trabalho, mas foi para mim muito chocante. Foi um choque, foi um despertamento. Então, dali eu comecei a procurar onde estão elas, né? E aí foi todo esse despertamento. E desde então eu estudo a mulher na música, mais profundamente sobre as compositoras de ópera, sobre o trabalho da liderança da música, as mulheres na regência, as questões que acercam o que significa trabalhar como mulher dentro desse meio, né? Bom, vou dar sequência. Podemos? E voltando agora para o aspecto histórico da década de 70, houve neste momento, a década de 70 surgiu com a segunda onda do feminismo, tá? E essa segunda onda, eu vou passar um pouquinho aqui, que é para a gente ler, que foi junto com essa década de 70, houve a chamada crítica feminista, onde mulheres na área da música começaram a fazer indagações e investigações. E isso tudo motivado pelo movimento que já havia na literatura, e basicamente esse início aconteceu nos Estados Unidos, foi toda uma combinação. A gente teve a influência da onda da New Musicology, que é um novo movimento musicológico, onde a gente vai ampliar todo o estudo de pesquisa, não só pelo Centro Europeu, quando vai ter uma ampliação disso. E entre as indagações, eu vou voltar aqui para cima, as primeiras indagações que nós fizemos na década de 70 é onde estão as mulheres na história da música? E quais são as representações do cânone das mulheres como compositoras? E por que elas não existem? Né? E as nossas de hoje, onde elas estão?
Então, era quase como um pensamento, se a gente acercar a questão das compositoras, é quase assim, elas não existem porque composição é uma coisa de homem. Não, elas existem, sempre existiram e sempre existiram com muita qualidade. Mesmo em situações onde elas tinham claramente uma defasagem e não oportunidade de trabalhar. Por exemplo, o clássico Felix Mendelssohn e Fanny Hensel, que teve acesso a uma escolaridade, mas chegou um ponto, seu pai a proibiu de exercer a carreira de compositora e de musicista pelo fato dela ser mulher. Ela conseguiu ter mais espaço após o casamento, que ela casou com uma pessoa progressista, mas o Mendelssohn, inclusive, ajudou a ter partituras dela publicadas no nome dele, né? Então, essa recuperação que nós estamos fazendo é de recolocar esse cânone com mais equidade. Quando a gente vê uma ópera de Richard Strauss, né, que ele, Ariadne e de Naxos, aonde ele coloca o papel do compositor como um travesti, quer dizer, ele escreve para mezzo-soprano, mas ele a obriga a personagem a se fantasiar de homem, nos mostra que no século XIX era muito claro que o compositor não poderia ser mulher nunca, né? Então, seguindo ao trabalho da musicologia, nós temos aqui um grande avanço na década de 80. Antes disso, eu coloco um pouquinho antes, eu vou falar década de 80, mas aqui no finalzinho, nós temos aqui na Alemanha, que é a fundação do Internationale Arbeitskreis Frauenmusik, que é o trabalho internacional das mulheres na música, na qual eu sou uma das associadas. É um trabalho que começou a desenvolver e começaram a ser escritos livros sobre a temática e trazer também arquivos de composições de mulheres. Hoje em dia, o arquivo Frauenmusik, aqui na Alemanha, ele é o arquivo que existe com o maior número de composições de mulheres escritas. Ele é extremamente acessível e, além disso, nós sempre nos orgulhamos e ficamos muito felizes em receber obras novas. Então, já vai a dica, compositoras que queiram ter suas obras disponibilizadas na biblioteca do Frauenmusik aqui na Alemanha, é só entrar em contato. Também o contato eu vou deixar à disposição também, para caso exista essa vontade. Então, na década de 80, nós tivemos aqui, eu deixei bastante aberto, o American Musicological Society, que é um dos grandes nomes da musicologia mundial, começou a construir um setor de trabalho sobre a crítica feminista. Nós temos, no final, na década de 1990, um livro que ficou muito famoso, que é da Susan McClary, quando ela fala Feminine Endings. Ela traz muito essa discussão para as comunidades acadêmicas, justamente voltadas para os estudos das questões feministas na música. Então, na década de 90, foi um grande boom, né? Nós tivemos o que coloca como grande marco foi em 91 essas 3 conferências que foram totalmente voltadas para o feminismo na música, que foi em Utrecht, Minneapolis e em Londres. E nesse encontro, várias musicólogas de grande peso no trabalho, elas se encontraram e começaram a trabalhar juntas. Em 95, nós temos a Aliança Internacional para as Mulheres na Música. E agora, até os dias atuais, a gente começou a deslumbrar o resultado desse trabalho da década de 70, que foi o crescimento de oferta de cursos específicos na área, embora a gente ainda não tenha, não que eu saiba, um curso de graduação voltado para a musicologia feminista, que seria muito importante, mas como disciplina, ele já é tido em áreas de mestrados e de doutoramentos. A minha dissertação é feita na área dentro de um núcleo de estudos de gênero. E junto com o feminismo musicológico, a gente ele gerou também a investigação na área de gênero. Então, nós temos os estudos de musicologia queer,
de trabalhos onde a gente pode entender também que o gênero na música é um trabalho, é uma área de saber muito importante de pesquisa e de estudo, de aperfeiçoamento. Até agora, Tereza, posso seguir ou você tem alguma pergunta? Eu fiquei só curiosa com o seguinte: quando você começou a sua pesquisa, você já era uma regente, Sim. né? Então eu acho que, porque eu conheci você pianista, né? Então eu queria que você, assim, só conversasse um pouco, assim, contasse pra gente como que surgiu essa bifurcação, que na verdade não é bem uma bifurcação, mas é um outro caminho. Você é uma pianista, você é professora, você é regente e você é uma pesquisadora, entendeu? Então você tem esse lado aí multifacetário e, assim, para mim, curiosamente, eu queria saber como que eu vejo, assim, o lado musicológico é uma coisa que acaba sendo mais não me cria tanta curiosidade, mas o lado que você também foi para a regência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque aí a sua pesquisa também mudou né, mudou não, mas ela teve um caminho aí todo especial, que eu queria que você contasse, a questão das óperas, Agora né? vou contar uns segredos, hein? Tá bom, pode contar. Então, eu comecei, sempre minha paixão com piano, fui muito sortuda de ter tido a oportunidade de ser aluna do professor Alimonda criança, porque eu não lembro dele ter dado aulas para crianças. Eu fui uma das únicas que eu conheço, inclusive ele falava isso para mim. Então, ele testou em mim os seus métodos de piano, o caderno do piano, e ele sempre foi muito severo. Mas eu, comigo, como severo pai, não severo, eu tenho um amor muito grande, muita gratidão. Mas teve um dia muito curioso. A minha paixão pela regência, ela vem de muito cedo. E quem me iniciou no estudo de regências, assim, na paixão pela regência, foi Gustav Mahler. Que quem me apresentou o Gustav Mahler foi o Alexandre Schubert, que é professor de composição na FRJ, nós somos muito amigos. Eu conheci a Sinfonia número 4 e eu fiquei muito apaixonada, muito, e fui me envolvendo com a textura orquestral e queria muito estar ali, agregando e ter a oportunidade de fazer com que essa música soasse nas minhas mãos. E fui conversar com o professor. Professor, eu quero estudar regência. Aí ele fez uma resposta tão interessante. Ele falou: eu não sabia que você era de igreja, alguma coisa assim. Ele fez uma piada, que era o jeito dele. Eu falei: não, mas por quê? Porque eu não sabia que você ia querer trabalhar com coral, com essas coisas. Eu falei assim: não, professor, eu quero reger a Sinfonia número 4 de Mahler. Ele parou. Você sabe, você conheceu o professor, daquele sorriso, ele fez assim, ó. Ele olhou para mim, falou assim: olha, se você quer pelo menos ter a chance, você seja uma das melhores pianistas daqui do Rio de Janeiro, no mínimo. Ele mais falou assim, super petulante: estude harmonia, tenha aula de canto, estude violino e saiba que mesmo assim é muito difícil. Você sabe que naquele momento, eu não entendi o tom. Aí, o que eu fiz? Eu anotei tudo. Daí, no dia seguinte, falei para Alexandre, eu preciso de professor de violino. Ele me indicou o professor dele. Fui na aula da Terezinha, esquiava. Daí, consegui aula de canto. Sei que eu resolvi isso em menos de uma semana. Aí, eu falei para ele. Ele falou assim, nossa, é sério mesmo. Então, ele foi muito mais severo do que ele já era. Mas aí foi ali, eu tinha meus 13, 14 anos e nunca mais parei. Então, o piano, a partir daquele momento, se tornou um degrau necessário, e eu devo muito, porque na Alemanha, você sabe que sem você ter um potencial pianístico muito elevado, você não consegue, como maestro, é muito, muito difícil. Então, eu devo muito ao professor. Então, mas o meu estudo de regência foi quando eu cheguei aqui na Alemanha, propriamente dito. Mas eu posso dizer que meu primeiro professor de regência foi o Heitor Olimonda, porque ele me orientava.
E sempre foi a minha paixão. Acabei por reger, sim, a Sinfonia de 4 de Mahler na Eslováquia, e sou muito apaixonada. Não, o piano se torna, hoje em dia, eu continuo tocando, porque eu sou uma camerista apaixonada, mas e toco, estudo. Agora eu estou só realmente priorizando estudar obras de compositoras mulheres, mas eu não posso me chamar hoje em dia uma pianista de concerto. Sim, toco aqui na Alemanha, tenho grandes grupos de câmara, mas eu considero isso em paralelo à minha profissão como maestro, uma, uma parte mais da minha alegria, né? E a parte da musicologia, em paralelo ao piano, ela é sim a minha carreira de paixão. Eu sempre fui uma pesquisadora aficionada. Quando eu estive aqui na Alemanha, quando eu morava em Nuremberg, no sul da Alemanha, eu comecei os estudos musicológicos e trabalhava no Instituto Richard Wagner das Cartas de Wagner. Então eu já trabalho paralelo à regência com a musicologia. A musicologia me alimenta a regência e o contrário. Então ela me aprofunda nas áreas do saber. Então assim, eu acho que eu já consegui colocar tudo no armário. Então, em primeiro lugar, está junto a maestra com a musicóloga, e a pianista, ela é para estar junto com os meus músicos e tocar e trabalhar. Fiquei muito satisfeita com a sua resposta e assim, o professor Alimonda, ele era um bom músico, né? Ele tocava piano, mas ele poderia reger também, ele compunha bem, ele entendia essas obras mais simples dele, são fantásticas, porque é uma célula do que ele sempre prega, sempre pregava nas aulas, né? O detalhe, a articulação, tudo ele começa desde cedo, então você foi muito bem orientada desde criança. Você foi uma privilegiada. Sim. Que bom, que bom. Obrigada. Foi ótima a sua explanação. Pode seguir se você quiser. Então, vou voltar lá, que eu queria dar uma sequência sobre, porque eu ainda quero, quem sabe eu consigo com a nossa live trazer mais musicólogos para nosso estudo. Então, essa próxima questão aí são as áreas de ação da musicologia feminista. Tá? A gente tem as áreas de ação, que é o mais conhecido, que é a parte histórica, a recuperação da mulher no cânone, aonde ela vai ser reencontrada e vai eu não gosto de falar da palavra ressignificar o valor, mas quando ela vai ser acreditada no valor que ela merece. Então, o primeiro ponto que eu coloco são as compositoras. No passado, as compositoras eram muito fácil elas serem invisibilizadas, porque não existiam gravações. Então, acabava a vida delas, não tinham outros intérpretes, elas saíam do cânone. A gente já tem compositoras desde o muito primórdio mesmo. Não, Hildegard von Bingen não era a única. Tem muita coisa escrita sobre esse assunto. Inclusive, depois que... Eu vou pontuar só um caso bem interessante da redescoberta da musicologia feminista aqui na Alemanha, que foi Emilie Mayer. Emilie Mayer, ela foi redescoberta por colegas em 2018. Ela morreu em Berlim e ela compôs 8 sinfonias, e ela era uma compositora aclamada, inclusive por Liszt, durante a sua vida. Suas obras foram tocadas em Viena, em vários salões, e ela depois foi apagada. E eu sou uma das pessoas que estou trazendo também ela de volta à vida, e sempre fazendo outros trabalhos na França. Nós temos Mel Boni, que era da época de Debussy, e outras grandes. No Brasil também. E atualmente nós temos assim compositoras de peso enormes no Brasil, premiadas: José de Oliveira, Maria Helena Rosas Fernandes, que compõe óperas maravilhosas, e outras grandes compositoras brasileiras que eu conversando com vários estudantes e profissionais colegas, eu lanço o desafio: cita para mim 10. Até hoje ninguém conseguiu citar 10 assim de cara. E esse é um objetivo meu.
de fazer com que profissionais músicos e intérpretes ensinem, que pelo menos a gente tenha 5 a 10 compositores que a gente possa citar da nossa história. Eu posso perguntar, posso falar uma coisa para você? Você acho que pede você para citar. consegue, né? Eu fiquei aqui curiosa. Você quer o nome de 10 compositoras brasileiras? Quer? Diga, Bora quero. lá. Ó, essas que você já falou, não vou repetir. Marisa Rezende, Elisa Virman, Glícia Campos, Cláudia Caldeira, Chiquinha Gonzaga, Viúva Guerreiro, Lina Pesce, Carolina Cardoso de Menezes, quem mais? Quem mais, gente? Espera aí, calma. Monique Aragão, que também deu uma palestra linda aqui. E o que eu toquei mais hoje? Eu toquei um repertório de música de mulher. Peraí, falta uma. Eu vou ajudar. Emily Maia. Não, Emily Maia é alemã. Elza Camel. Elza Camel. Aquela que foi uma super professora de todos, de teoria, de harmonia. Luísa Prioli. Maria Luísa Prioli. Tem outra. Olha, também sugerindo, Eliane Tomasi Freitas. Então, olha... Helenice Maranese. Pronto. Gostei. Consegui. Eunice Catunda. Você conseguiu um desafio. Mas você vê que é um trabalho que nós precisamos fazer e tocá-las e ouvi-las, né? Então, nós temos também, não posso esquecer das produtoras, que nós tanto precisamos de produtoras que trabalhem entendendo o mundo das mulheres, as intérpretes. Então, na etnomusicologia, nós temos também um trabalho de mulheres, da pesquisa das mulheres na música em âmbito etnomusicológico, na estética, na teoria musical, existe a crítica feminista de termos musicológicos que são colocados de forma a diminuir a mulher. As óperas, eu não aguento mais ouvir a mulher ser morta, assassinada, tida como louca, ser punida. Por que não ouvir a narrativa das mulheres compositoras de óperas? Eu tenho, no meu site, que eu vou convidar vocês para assistir, para ver, que eu disponibilizo uma pesquisa constante, eu já tenho 249, eu acho que listadas, mas eu já tenho colegas em outros sites de dados, tem mais de 500. Assim, vamos ver o que elas falam, né? E no âmbito social, a musicologia, ela estuda o impacto do mercado de trabalho. Agora mesmo, nós tivemos aqui na Alemanha um estudo incrível lançado por uma colega que trabalha nesse setor, e ela fez uma análise de toda a programação de concertos na Alemanha e das obras de compositoras. Hoje em dia, na Alemanha, a gente tem menos de 2% de obras de mulheres sendo compostas e sendo apresentadas, e ainda muito poucas na regência de grandes orquestras, né? Então, nós temos agora, em 2021, Johanna Malwitz, pela primeira vez na Concerthaus, fazendo um grande sucesso, e a gente ainda não tem uma Generalmusikdirektor, quer dizer, uma maestra principal de uma grande orquestra na Alemanha. Então, se na Alemanha, que nós temos assim bastante apoio a essa cultura, ainda temos tanto que lutar, imagine em outros lugares. Então, isso é estudado na musicologia. Então, os desafios, por exemplo, a misoginia que é constante em orquestras, a necessidade de fazer blind auditions, de fazer audições cegas, simplesmente pelo fato de terem mulheres apresentando, e da gente, ou não só mulheres, mas outros profissionais, né? E outras situações, os desafios que a mulher tem que enfrentar pelo simples fato de estar tentando entrar nesse mercado de trabalho. Isso é estudado na musicologia. E também todo o ativismo que envolve os trabalhos das mulheres que, dentro da música, foram ativistas. Hoje, por exemplo, Ethel Smith, uma grande compositora de ópera na Inglaterra, que ela era sufragista. Ela compôs um hino do sufrágio, ela compôs obras no sufrágio, e que talvez agora, não sei se é novidade, mas Joanídia Sodré
uma grande maestra brasileira, que ela esteve aqui em Berlim, à frente da Filarmônica, na academia, em 1930, aqui em Berlim, junto com a Antônia Bricco. Ela era uma sufragista brasileira. Então, esse estudo da gente entender aonde mulheres, além da música, elas também dão a sua participação social para o avanço e a equidade de direitos entre todos. E eu queria só pontuar um pouco que o feminismo, ele não é um ato de exclusão masculina. Ele é um ato de inclusão entre nós. Então, eu tive uma pergunta que um colega compositor me fez, ele falou assim, então você nunca mais vai reger uma obra minha? Eu falei assim, eu não disse isso, de forma alguma. Mas, se a partir de hoje eu tiver a oportunidade de reger obras de mulheres, mesmo assim eu ainda vou ter regido menos. Então, na verdade, o trabalho não é contra, não é de exclusão. É simplesmente de trazer uma situação um pouco melhor para todos nós, né? Todos, inclusive, né? Porque não é legal. No meu livro que eu estou escrevendo, tem um capítulo que eu coloco lutar para não lutar mais. Eu acho que o único personagem que eu sei que luta sem um sentido é De La Mancha, né? E eu não gosto de brigar, eu acho que nem você, Maria Tereza, eu acho que ninguém, a gente só quer ter o que é de direito, um quinhãozinho para a gente continuar a caminhar juntos, mãos dadas com todos, né? Vou dar uma sequência, posso? Posso só citar uma questão aqui que eu, como instrumentista, eu sinto, assim, porque eu tenho muitas amigas também que são instrumentistas, que existe a questão da maternidade, né? Da mulher que resolve, quer ser mãe, né? Então, eu já vi várias pessoas que torcem o nariz para uma mulher ter um emprego, ter um trabalho, porque não sabe se ela vai conseguir dar conta, porque ela vai ter uma licença maternidade, porque ela tem que, né? Então, e a mulher também muitas vezes com o trabalho doméstico, que tem o filho, ou porque ela está em casa e ela é responsável por uma coisa ou outra. Alguns casos o trabalho é mais bem dividido, outros casos é mal dividido. A gente sabe disso, né? Que cada um tem sua história e cada um, assim, a gente sabe que na Europa é de um jeito, aqui no Brasil é de outro e nos Estados Unidos é tudo diferente. Essa questão social, o papel social da mulher. E aí, uma coisa que eu aprendi, que eu sempre conversei isso com as minhas amigas, na época que meus filhos eram pequenos, é que eles entendessem que eu, quando estava em casa, nem sempre eu estava disponível para eles. Porque a instrumentista, ela precisa do instrumento para estudar, entendeu? Então, se você não tem o instrumento, você vai para um jardim, uma praça, pega, né, e vai estudar. Mas se você tem que estar em dia com o seu instrumento, você tem um instrumento em casa. Então, eu cansei de ouvir histórias de amigas que E as tinham que... mulheres são sempre culpadas, né? Eu tenho uma filha, eu sou muito orgulhosa da minha filha de 13 anos, um abraço para Elisa, e eu tenho a gratidão de ter um marido aberto ao diálogo, porque nem sempre nem sempre entendeu, mas a gente entende e ele vai, e é um grande parceiro. Eu tenho estamos 20 anos juntos, eu acho que só na base de uma parceria. Então, muitas vezes, eu ia viajar, e quando ele era pequeno, ele mudou o setor dele de trabalho, porque quem viajava mais sempre fui eu. Então, no início, quando a Elisa ficava junto com ele, eu já tive alguns projetos, especialmente quando eu ia para o Brasil, as pessoas perguntavam: você tem filho? Tenho. E cadê ela? Eu falei assim: tá lá, tá em casa, tá com o pai. Coitada, ela tá sozinha. E eu respondo: não, sozinha ela tá com o pai. Então, assim, mas isso a gente vai amadurecendo juntos, né? Sim. Eu acho que isso é uma conquista, mas a mulher, como você falou, a gente não pode ter culpa, né? Não, então, a gente nasceu
Já tem, né? Então, quando eu saía para turnê, quando que eles eram pequenos, para trabalhar, para tocar e tal, eu falava assim: "Eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, mas eu gosto". Eu sempre terminava com "eu gosto". Porque eu falei Sim, assim: "Aí já resolve toda a minha questão", para também o trabalho não virar uma coisa horrorosa, né. é. Criança cresce achando que o trabalho é horrível, porque minha mãe está indo só para ganhar dinheiro, porque ela não, aí eu fazia questão, eu falava: "Eu vou, mas eu gosto". Então só para colocar esse adendo aqui. Que legal, que legal. Inclusive, é importante, eu também, pela decisão da maternidade, hoje em dia eu vejo as maestras mais jovens, elas tendo outras facilidades que eu não tive. Então, a maternidade também me tirou um pouco do setor, porque em muitos aspectos, mesmo eu tendo um parceiro que é extremamente ativo e entendedor e participador de toda a temática que envolve o meu trabalho, existiam coisas que a sociedade ainda não estava preparada. Então, nós somos uma família aqui que bastante unida, mas essas questões, infelizmente, também me acercaram, né? Eu queria dar sequência falando sobre os grupos de trabalhos acadêmicos que existem. Então, aqui na Alemanha, existem já estudos de mestrado, possibilidades de bolsa, e a gente teve aqui com o início do Arbeitskreis Frau und Musik, que foi fundado em 77, e nós temos uma maestra, Elka Blankenburg, que fez um trabalho maravilhoso de catalogação de mulheres na regência, e com ela e Eva Riga, outras grandes musicólogas, geraram todo esse movimento aqui. E isso aqui é um setor de pesquisa musicológico que tem uma parte voltada não só para a mulher, que é o Geschlechterforschung, mas também nas questões de gênero. Nos Estados Unidos, nós temos esses dois setores, que é o Alliance for Women in Music, que foi fundado em 95, e o The Women International Musical Network, que foi fundado em 2012. Em Portugal, nós temos o Núcleo de Estudos em Gênero, fundado em 2012 pela minha orientadora, na qual eu decidi fazer a minha dissertação em Portugal, que eu trabalho na Alemanha, e resolvi fazer em Portugal para aumentar, diminuir essa carência de artigos e de material musicológico no setor da mulher em língua portuguesa. Então, eu tenho a grande alegria de trabalhar com a professora Paula Gomes Ribeiro e participar do Núcleo de Estudos em Gênero e Música da Universidade Nova de Lisboa. Seguindo aqui, nós temos também o Centro em Portugal de Investigação e Formação da Música Portuguesa, de compositoras portuguesas, nós temos cursos Gulbenkian, nós temos musicólogos também, como o professor Rui Vieira Neri, que eu muito aprecio o trabalho dele, e ele também faz muitos trabalhos em prol da divulgação de mulheres na regência. No Brasil, eu queria citar alguns lugares, e eu peço desculpas por ainda estar na casca, e eu estou muito interessada com essa live, em ter contatos com musicólogas e pesquisadoras na área da mulher. Então, tem esse grupo que eu descobri, da UFBA, Feminaria Musical, grupo de pesquisa em estudo de gênero, corpo e música, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elas fazem um trabalho maravilhoso, excelentes artigos da professora Isabel Porto Nogueira, ainda não tenho a oportunidade de conhecê-la, mas já tenho muito apreço pelo seu trabalho. Grupo de pesquisa interdisciplinar da Universidade da Paraíba, grupo de pesquisa de culturas e educação musical do UDESC, Santa Catarina. Então, e espero que a gente poderia ter muito mais, né? Muito mais oportunidades. Eu gostaria de seguir, Tereza, com um assunto muito importante. Eu faço parte, junto com a nossa fundadora Lígia Madia e outras tantas que você vê aqui nessa foto, do Simpósio das Mulheres Regentes, que é um projeto que já começou desde 2016. Nós tivemos esse ano que passou o terceiro, e esse terceiro simpósio, ele se tornou no maior evento em âmbito de mulheres na música. Então, com muito orgulho, hoje nós lançamos, neste simpósio, um manifesto
em detrimento às necessidades que as mulheres na música têm. E ele foi lançado hoje no YouTube, é uma união de mulheres no mundo todo. Foi impressionante o número de colegas e a importância que nós tivemos de profissionais de todos os calibres, jovens, seniors, e de Simone Young, Claire Gibault, Lígia Madio, Nailze Machado, Priscila, assim, maestros do mundo inteiro, inclusive uma colega do Irã. Nós nos reunimos na área da composição, da regência coral e orquestral para discutir temas que acercam a mulher na música. Esse site está lá aberto, nosso link está aí, womanconductors.com, e eu ia ficar muito agradecida de ver a participação de todos assistirem esse manifesto, entenderem que isso sim é uma onda feminista de manifestação do que nós, mulheres na música, precisamos para estar como profissionais trabalhando com o respeito e a valorização que nós merecemos. Então, está aí a grande oportunidade. Tereza, você tem mais alguma coisa para falar? Até porque eu vou seguir com aquela coisa que eu falei que eu ia lançar aqui hoje, sabe? Que tem um monte. Mas é exatamente isso que eu ia pedir para você, entrar no assunto da nomenclatura, né, da regente, mulher. A cereja do bolo? Estamos prontos. Então, é o seguinte, gente. Eu faço um trabalho sempre houve uma polêmica em torno do nome maestrina, do termo. E eu me dedico também, resolvi me dedicar bastante tempo a essa pesquisa em homenagem a nós e a nossos colegas. Então, está aqui o resultado que eu vou mostrar um pouco para vocês, que eu intitulo Maestra, por favor. Não é mimimi, não é coisa pequena e não surgiu do nada, tá? Então, o termo maestrina não é apropriado. O termo maestrina, só para enunciar a pesquisa, ele vem do italiano, é um termo italiano que não tem suporte linguístico em português, não existe esse feminino. Só em paralelo nós temos bailarina e bailarino, mas não existe esse feminino, esse masculino. Então, e maestrina é um diminutivo. E no italiano, ele significa uma professora medíocre. Quando nós queremos ofender uma professora, nós a chamamos na Itália de maestrina. Então, existe um intuito de diminuir uma pessoa profissionalmente, uma mulher profissionalmente, chamando ela de maestrina. Traduzindo, uma professorinha de nada, seria isso. Mas aí sempre houve, não, mas a língua portuguesa é maestrina, foi dito que é maestrina, está no dicionário, é o correto e pronto. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa científica para entender os fundamentos, aonde se realmente essa indagação procede ou não. Então, com isso, cheguei à conclusão que sim, houve intuito misógino. Ou eu tenho muita gratidão de colegas que ajudaram na pesquisa. Uma delas foi a Maria Tereza Madeira, que me indicou a conhecer a Edinha Diniz, que é a biógrafa da Chiquinha Gonzaga, que muito agradeço, ela disse que estaria aqui conosco. E o Marcelo Bonavite, que também fez um trabalho e me ajuda hoje em dia desse trabalho. Nós estamos fazendo parcerias de trabalho de pesquisa sobre não só esse tema, mas outros, né? Então, eu queria dividir com vocês um pouco sobre isso. A Chiquinha Gonzaga, a nossa Chiquinha, que eu vou chamar Maestra Francisca Gonzaga, eu acho que eu vou até pedir vou aumentar um pouco aqui, para ficar um pouco mais fácil para ler. Nós encontramos, o Marcelo e eu, assim, selecionei uns 6, desde 1800 nós estamos, isso é fonte da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional. Essa é uma Mequetrefe, uma revista em 75. Será que você pode ler, Maria Tereza? Aqui, ó, a maestra deu um grande concerto.
Ela era Ah, chamada maestra. Olha aqui, esse mocinho. Mequetrefe de 78, selecionei, tá? Alguns poucos, mas são muitos. A composição da distinta maestra, Dona Francisca Gonzaga. 1879, Revista Ilustrada. Cantei hoje a maestra e gostei, né? Então, agora eu vou voltar, que eu vou seguir um pouquinho, só para vocês verem a pesquisa. Ainda tem mais um pouquinho de outras maestras no Brasil antes. Vamos lá, para a gente entender o que aconteceu mais um pouquinho aqui. Tá dando para ver agora, Maria Tereza, que eu aumentei? Tá? Tá. Muito bem. Olha, esse aqui é Revista Ilustrada de 1880. Foi transferido o concerto organizado pela maestra Francisca Gonzaga. E aqui é uma grande compositora, foi uma compositora de ópera no Brasil, que esteve no Sim. Brasil, Condessa Rosvaduska, e olha aqui, ó. Para que a maestra compositora não realize vantagens e lucros, está bem aqui que ela compôs, ó. Havendo de um lado um trabalho de uma grande ópera em 3 atos, 2 contos, e do outro a receita da Ópera Nacional. E ela fala que a maestra, Diário de Pernambuco, Maestra Balatzi, né? Ela tá, cadê? Esse não saiu marcado? Será que eu peguei? Não, está aqui em algum lugar. Libreto, será da Florença? Eu acho que esse eu cortei errado, mas pode ter certeza que está maestra. Depois, só para provar, para dizer que não tem dúvida, eu mando para vocês o correto. Então, assim, eu selecionei 6, tá bom? Só por causa do tempo, mas eu já estou falando de mais de 20. Até foi uma surpresa para a Edinha quando eu trouxe a história. Ela falou: nossa, então é maestra mesmo. Então, quando foi que virou maestrina? Chiquinha Gonzaga, ela subiu ao palco para reger seu primeiro trabalho, que é chamado Corte na Roça, em 1885, se eu não me engano. Por favor, me corrige, Marcelo deve estar assistindo. E houve um escândalo, porque ela era uma maestra, porque compunha, era uma grande profissional da música, e outras maestras que regiam, tá? Eram chamadas de maestras. E dentro de uma das matérias, muito curioso, que podemos até ver no blog do Marcelo, que está aqui, a compositora que tentava a carreira espinhosa de maestra, se é lícito afeminar este termo. Então, houve algumas situações que, como a gente pode chamar uma mulher de também igual ao homem? Então, houve... Na imprensa, a gente ainda não foi mais profundo, claramente ataques misóginos, a impossibilidade dela reger. Então, ela é uma maestrina, ela é menos. E isso ficou. Então, eu queria seguir com um pedido que a pesquisa científica, eu sou uma defensora da ciência, seja humanista, seja... Agora, também, todas as ciências, as formas de ciências, porque o cientista, ele procura fatos, ele não vai pelo óbvio. Então, assim, isso que eu estou apresentando para vocês são argumentos, são pesquisas de muitos anos de trabalho, e também com a ajuda de colegas, para ter a constatação de que o termo maestra não é apropriado. E foi começado no Brasil, não foi em Portugal. Muito interessante a gente saber disso. Então, através dessa pesquisa, houve uma reflexão. E dessa reflexão é uma sugestão de novos caminhos. Quem, profissional como nós, uma profissional na área de regência orquestral que se autoriza a se chamar de maestrina, após saber esses argumentos, ela está diminuindo a si mesma e não dando o respeito que celebridades como a nossa Chiquinha Gonzaga merecem, de serem chamadas como maestra. Então, eu já ouvi na polêmica pessoas, mas é menininho. Então, assim, vira maestrino, entendeu? Vamos chamar os maestros de maestrino? Se
Se é besteira, então vamos chamar os homens de maestrina, vamos ver se eles gostam. Então, é uma questão assim, eu estudei muito, todas as minhas colegas estudam muito, e além disso, além do estudo, elas também precisam se empoderar para serem aceitas na carreira. Então, é uma questão tão simples, chamarmos de maestra. Então, vou lançar o artigo onde eu vou colocar todas as informações e com referências para que todo mundo entenda. E o artigo se chama Maestra, por favor. É o que é simples, maestra. Então, esse é o meu lançamento que eu trouxe, separei guardadinho como presente para trazer para essa live. Espero que gere discussões sobre o tema, porque é muito saudável. Espero também que outros colegas, principalmente os que não concordam, que pesquisem, porque é só com argumentos e constatações que a gente pode celebrar a academia. A academia vive disso, né? Eu queria interferir aqui o seguinte, isso também causou surpresa para mim, né? Porque ele foi aceito como um sinônimo de maestro feminino, né? No masculino. Então, a vida inteira eu ouvi isso. Mas é engraçado que lá dentro, você sabe que eu sempre chamei de regente, porque aí servia para os dois. Eu sempre chamei de regente, porque eu achava esquisito. Exato. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas eu achava esquisito. Então, eu acho até quando eu te apresentei hoje, eu falei a pianista e a regente André. Eu não falei, porque eu acho que eu faço isso há muitos anos sem perceber. Quando eu fui reger Sinfônica Nacional, foi muito interessante que passou um momento onde as pessoas me perguntaram, mas como eu devo chamar a senhora? Eu falei, gente, me chame de Andréia, pô. Mas, assim, existe essa reticência. A gente tem isso no inconsciente coletivo. Então, maestra, é simples, né? E, assim, terminando essa minha explanação, eu coloco aqui, essa é uma musicóloga americana maravilhosa, ela coloca politically, differences about power. Então, a gente não quer fazer diferenças sobre poder, ela é uma musicóloga que trabalha muito sobre isso. Então, o que a gente quer é ter um espaço onde nós possamos estar juntos, e todo o trabalho de mulheres em prol das mulheres é muito importante. Por exemplo, um pouquinho fora da musicologia, hoje também está sendo lançado um banco chamado Elas Bank, criado por a presidente do banco, uma pessoa muito amiga minha, ela está criando no Brasil um banco onde é priorizado atender as mulheres. Olha que legal. Então, essas iniciativas, Elas Bank, né? Essas iniciativas são importantes, e as pesquisas na área desse tratamento são importantes, que todos nós que nos unimos nos diversos setores, a gente só tem a ganhar. Estou vendo o Ervin que é um professor, um grande amigo meu lá de Fortaleza, aguardando ansioso a chegada do artigo. Vai chegar, Ervin. Uma coisa também que eu queria que, para você finalizar com chave de ouro, você falasse do livro. Ah, tá bom. E eu acho que é importante, porque aí as pessoas já ficam de olho, porque já compartilhamos aqui o seu site, aquele site do Women. Então, assim, eu acho que é importante todo mundo ficar atento já para aguardar também, além do artigo, o livro que você falou. Sim. Obrigada, Maria Tereza, por ter mencionado. Sim, eu estou escrevendo um livro. O livro já tem um título chamado Feminismo, ponto de interrogação, da música, ponto de interrogação, para quê? O meu leitor, o leitor alvo para esse livro são estudantes em nível de graduação, assim como pessoas do público em geral, que queiram entender o que significa
esse trabalho, né? Eu quero muito encontrar novos colegas de trabalho, especialmente em âmbito do Brasil. Então, nesse livro, ele vai ter uma parte sobre um feminismo em geral, e onde mulheres se encaixaram, e eu tenho um olhar para o Brasil. Como eu falei, eu trabalho na Alemanha, mas a minha decisão de dissertação foi para escrever na academia brasileira e em língua portuguesa, que tem um déficit muito grande sobre o tema. Então, esse livro ele vai ter toda uma visão sobre isso, sobre narrativas, sobre a escrita, do que elas escrevem. Mas até lá, eu tenho no meu site, eu não sei se dá para colocar o site para as pessoas verem, www.andreabotelho.com. Já tá no YouTube lá para compartilhar, já está lá. Então, no meu site, eu coloco semanalmente, eu atualizo as minhas pesquisas sobre mulheres compositoras. Eu tenho um database de maestras, então, qualquer colega que queira ser colocada na minha lista de maestras, por favor, entre em contato comigo. Vai ser um prazer colocar o seu nome lá, para que as pessoas possam saber onde nós estamos e o que fazemos. A minha pesquisa pessoal de trabalho, ela envolve as mulheres na ópera, portanto, lá só tem as mulheres, as composições, mulheres que compuseram óperas, mas não significa que elas só compuseram óperas. Mas também outras, eu posso sempre sugerir outros caminhos para a gente ter acesso a obras de mulheres, como eu mandei essa lista para você de obras de compositoras, de partituras. Então, se alguém no Brasil tiver interessado em divulgar ou de tocar alguma obra e queira me escrever, eu tenho bastante... Não muito, a gente nunca tem o suficiente quanto gostaria, mas eu posso, sim, dar alguns caminhos para que possamos ter e tocar obras de mulheres e entender esse mundo maravilhoso. Agora, eu acho que é importante, eu vou dar uma olhada no site, porque tem muita gente mandando um carinho aqui para você. Boa tarde, grande iniciativa que a Helena Neves escreveu. Eu estou vendo a Lília, nossa colega da Unirio, Lília Ajuste, né? E vi aqui a Rosilda Noronha Köhler, acho que é Köhler que fala, ela botou boa tarde, é ótimo ver vocês, grandes profissionais, e ela fala, tem uma hora que ela fala sobre a questão da regência, que ela também teve eu não estou achando aqui agora, mas ela se envolveu com a regência também, entendeu? Então, aqui, as experiências que tive, exatamente, isso aqui. Quando eu dei aula no Civebra, ela estava comigo, foi um grande apoio. Obrigada, Rosilda, um abraço para Brasília. Aí tem aqui o Maurício Garritano, que ele fala que interessante, sou formado em licenciatura e hoje iniciante em regência, e confesso minha falha para este olhar, vou pesquisar. Então, isso já é maravilhoso. Olha, ela fala sobre falha. A falha não é sua. A falha é estrutural. Então, eu tive um despertar em 2007, já sendo maestra profissional, já tendo trabalhado no circuito Europa e Estados Unidos, onde é o meu trabalho, onde eu trabalho, em Berlim, na Alemanha, com os meus lançamentos, com tudo. E foi um despertar. Então, não é a gente... Eu acho que a construção, ela vem também de tirar essas culpas, mas é muito bonito da sua parte de você estar, através desse momento, vendo e tentando ter um outro olhar. Muito obrigada, estou à disposição. Tem um comentário aqui da Gisele Pires Mota, que é professora da Universidade de Brasília, que ela também é camerista. A gente acabou de dar aula juntos no Civebra, que é aquele curso internacional de verão. E eu dei aula lá também, um abraço para o Civebra. Pois é, o Civebra resiste, graças, né?
Aí ela colocou: André, eu estou muito feliz em ouvir sua palestra. Sou professora da Universidade de Brasília e também desenvolvo pesquisas sobre compositoras brasileiras. Entrarei em contato. Então já tem mais uma rede aí para você. Obrigada. Estou aguardando seu contato. Está no meu site lá. E a Fernanda Kruger está falando: inspiradora sua carreira. Né, falando de você. E aqui a Bia Stutz falando que um excelente trabalho, maestra Andréa, parabéns. Então, eu acho que isso aqui, a Adriana Gordilho falando, você é uma inspiração, Andréa. O Marcelo Bonavides agradecendo a você e desejando muito sucesso na sua pesquisa. Ele trabalha também fazendo pesquisas com mulheres, ele trabalhou na pesquisa da Sinira Polônio, que é uma diverte, que é uma cantora, e ele tem um blog que vale a pena as pessoas visitarem. Foi por causa da Idinha Diniz que eu conheci o trabalho dele, está lá em Fortaleza. Excelente, excelente. A Érica também, Hidrickson. A Érica! Passo para te mandar um beijo. Colegas. Pois é, então, Marcos Botelho, muito importante sua pesquisa, o Erwin falando que está aguardando ansioso a chegada do artigo, enfim, a gente tem aqui, olha, muitos comentários, assim, e eu acho que é interessante você já ter esse retorno, depois a gente fica lá com a palestra disponível para quem quiser ouvir. E tem um comentário do Erwin aqui, Erwin. Ele é um professor. Aqui, ele faz uma pergunta. Como o termo é empregado em inglês e em alemão? Da maestra, né? Bom, nós tivemos esse ano na França, esse ano que passou, a competição La Maestra. Isso já nos denota muito a importância da palavra La Maestra. Em alemão, nós temos o termo Dirigentin. Então, tem o Dirigent, Dirigentin. Então, ele tem o equiparado para a gente. Em inglês, orchestral conductor, nós não temos, mas também existem lugares que nos chamam de maestra. Tá? Em espanhol, é maestra. Em italiano, é maestra. Então, no português, vai ser maestra. Isso aí. Deixa eu ver que tem mais coisa aqui. A Bia perguntando se já tem data para o lançamento do livro. Se vai ter. Não tem data. Não tem data, mas eu pretendo lançar este ano ainda. A programação está para este ano. Então, bom, Andréia, eu queria te agradecer demais, assim, essa sua fala, e eu acho que eu fiz um gol, assim, de colocar você para falar hoje. Né? Ai, olha, eu agradeço tanto, Maria Tereza, nossa! Porque quando a gente conversou em final de janeiro, eu acho, né? Aí eu falei assim, não, eu acho que você vai falar mais no dia 8, porque eu acho que tem uma questão dessa lembrança toda que a gente tem sobre esse dia, né, ter sido escolhido como Dia Internacional da Mulher, e essa continuação da luta, do ativismo, que ela, na verdade, eu vejo ultimamente, assim, nos últimos 20 anos para cá, provavelmente, eu vejo que isso tem se tornado uma coisa mais natural, porque virou uma necessidade. Não é mais assim, eu preciso ser feminista, eu preciso ser... Não, eu sou mulher, eu preciso saber o meu papel. É só isso, sabe? Eu acho que, assim, é como a gente ter mais consciência do nosso papel em todos os setores que a gente atua. Então, eu achei muito importante que você viesse com a sua fala de uma maneira, assim, científica, sabe? Primeiramente, científica, e depois o seu depoimento, que foi muito bacana, que é uma história sua pessoal de vida,
que a gente acaba, de uma forma ou de outra, se identifica também. Então, assim, a gente só tem a agradecer a você e avisar as pessoas que vai ficar gravada lá no site, lá no YouTube da Unirio, na mostra virtual do IVL, que eu acho que também a gente tem que dar nossos parabéns para o Sérgio Barrenechea, o diretor, que ele mantém esta mostra, que tem coisa de segunda a sexta, a semana toda, desde que começou a nossa restrição física da pandemia. Isso é mantido diariamente. E também agradecer, isso começou em março, né? Tem um ano isso. E a gente quer agradecer muito ao Bernardo e também Marcelo Carneiro, né, que ficam aqui nos bastidores, mas que sem eles eu não faço, porque eles são o nosso grande apoio. E, assim, queria que você finalizasse essa palestra tão linda, tão necessária, e a gente está vendo aqui que todo mundo queria ouvir essa voz. Então, a palavra é sua. Obrigada. Maria Tereza, eu reforço todos os meus agradecimentos a todos da Unirio, em primeiro lugar, por ser uma instituição pública de excelência que nós temos que valorizar. O ensino público é o nosso maior tesouro. Eu estou aqui hoje representando o Brasil na condição, eu trabalho na interculturalidade entre o Brasil e a Alemanha, trabalho para o governo alemão, desenvolvendo projetos na qual eu coloco a música brasileira em perspectiva de qualidade. É um programa que surgiu, que eu iniciei, chamado Programa Música Brasileira, na capital alemã, patrocinado pelo governo alemão. Então, e eu só cheguei aonde cheguei, não só como na área de ópera, de piano, porque eu tive uma universidade que me acolheu. E nunca, eu quero deixar isso muito, muito importante aqui, a minha gratidão desta formação, da qualidade dos profissionais que a Unirio me ofereceu, do acolhimento emocional, da construção acadêmica, como foi fundamental. Então, aos que estudam, valorizem esse tempo. E aos que acham que a universidade pública não vale a pena, repensem. Muito importante, eu quero agradecer de coração essa oportunidade de eu estar podendo, mesmo virtualmente, daqui da Alemanha, retornar à minha querida Unirio e agradecer nessa fala a todos os profissionais, desde os de limpeza até o reitor, por tudo que eles fizeram, e eu estendo essa gratidão aos profissionais que hoje em dia, inclusive vocês, estão nesse lugar aí, servindo, oferecendo o de melhor a gente pode ter, que é o conhecimento. Quero agradecer também a todas as pessoas que me apoiam, amigos, amigas, amigues, que agora se fala no Brasil assim, né? Que esse trabalho não é um fruto de uma só pessoa, é um fruto de muita disposição de tempo e de oportunidade que colegas profissionais sempre se dedicaram e equipe para me ajudar. Então, essa gratidão. Quero agradecer a minha sobrinha Yasmin, que está começando no piano, que é ela que nos uniu, que ela continue aí a sua estrada com o piano. Quero agradecer a minha família, ao meu marido, à minha filha, que são base. Muitas vezes eu estou aqui assoberbada de estudos e estamos lá todos em equipe trabalhando. E agradecer mesmo, acho que a minha finalização é essa, é a gratidão, e um pedido de consciência, um pedido de trabalho, de união. Nós estamos numa fase onde o mundo foi assolado por uma pandemia, e eu falo assim para os meus ensembles, eu tenho 2 projetos corais, inclusive um de mulheres, e um outro que é o Brasil Ensemble Berlim, além dos projetos instrumentais, e
trabalho de música. Ainda dá tempo de comer, viu, gente? Dá tempo. Mas a minha maior vitória ano passado foi não ter ninguém no meu coral que faleceu por conta do Covid. Mas essa vitória eu não tive em âmbito pessoal, porque eu precisei me despedir de 17 pessoas em um ano. Então, e isso é uma coisa que nós precisamos refletir, da oportunidade que a ciência nos está oferecendo a nível mundial. Em pouco tempo, o vírus foi entendido a sua forma de passar, entendido como medicação, e um ano uma possibilidade de imunização. Então, vamos tentar fazer o nosso trabalho, aguentar mais um pouquinho, ficar em casa, tentar segurar essa angústia que nos acomete, mas vamos tentar manter o que a gente tem mais de precioso, que é a nossa vida. A nossa vida e a vida das pessoas que nós amamos, para que a gente possa se abraçar. A vontade que eu estou agora de pular nessa câmera, de te dar um abraço, me dá vontade de chorar. Mas eu sei que esse momento vai acontecer e nós ainda vamos fazer muita música juntas. Um grande abraço a todos. Estou à disposição. Quem vem?